Às vezes eu misturo tequila com gasolina. Cravo 3 ou 4 ampolas do borogodó das tripas e navego suave na nave. Às vezes eu canto baladas azedas no karaokê dos demônios desafinados e danço com minhas pernas de hashi na lâmina de uma katana. Às vezes eu grito palavrões cabeludos dentro do oco da minha caverna. O som sujo reverbera nas pedras e retorna num eco seco e desaforado. Teu cu, teu cu, teu cu. Às vezes eu choro 27 lágrimas no escuro. Pálpebras no breu, eu e eu, a sombra da segunda-feira e minha coleção de pequenas erosões. Às vezes eu sangro poemas no subterrâneo das partisãs. Viti, a noite será em chamas, a palavra será meu coquetel molotov e os fascistas não passarão. Às vezes eu bebo, às vezes eu canto e danço, às vezes eu grito, às vezes eu choro, às vezes eu sangro. Eu só não rezo. Boa noite. Boa noite, César. Boa noite, público que nos assiste. Prazer estar novamente aqui na 52ª edição do Canal do Proletariado, 5 anos e meio de atividade de Canal do Proletariado. Estamos no ar com poesia e conversas ao longo desses 5 anos, né, Hamilton? Como é que vai, Hamilton? Tudo bem. Você sabe que eu começaria o poema do Vlado, já começava rezando. Depois eu ia para o grito e... Ele só não reza. Ele só não reza. É poesia diversa, né? É verdade. Mas, Hamilton, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que a poesia começa com a palavra ama, alma? Palavra alma? Eu estou lançando um livro agora. Opa! É esse, por acaso? Bom, pessoal, para quem não está entendendo nada, é o seguinte: o Hamilton está lançando esse livro, né? E aí eu vou pedir para o Hamilton para explicar. Vou deixar uns segundinhos na tela a imagem, para o pessoal ver melhor a capa, enquanto o Hamilton explica esse livro e essa coleção. Parabéns, Hamilton, antes de mais nada. Obrigado. Não, é o seguinte, esse livro faz parte de uma coleção chamada Potosh, que é doação, né? Na linguagem nativa americana, norte-americana. E é uma forma de doar poesia. Então, não tem preço, não tem lançamento oficial, não tem nada. É o 5º volume dessa coleção. Mínimo Imenso, Palavra Alma, Breve Eterno, Infinito e Minimais, que são os livros dessa coleção. E saiu esse aí agora. Mas o importante hoje é o nosso convidado, né? Que é isso aí depois a gente explica, manda pelo correio, conversa e bota poesia no mundo, né? Mas hoje a gente tem uma conversa muito legal aqui, né, César? Opa! O Célio Turino. Célio Turino não é só poeta, né? O Célio Turino é gestor, o Célio Turino é grande historiador e artivista, né? Agente cultural, pensador da cultura, né? Conjunto de coisas, mas foco dele hoje, né? Esse seu novo livro de poesia, né? Que se chama Fios da História. Pois é, Hamilton, mas antes de introduzir o Célio para conversar com ele, né? Eu queria dividir com o público uma curiosidade, né? O Célio Turino, no livro dele, a gente vai conversar sobre isso,
ele relaciona o tempo todo a poesia e a história. E aí, quando ele falou isso, a primeira vez que a gente teve contato com ele, e depois que ele me passou o livro, eu fiquei extremamente curioso, porque é a primeira vez, enquanto leitor de poesia, que eu vejo um poeta se dedicar a um assunto tão complexo quanto a metodologia em história é a episteme poética. Né? Então, acho que quem tem que resolver isso é o Célio Turino. Vamos lá? Vamos lá. Célio, boa noite, um prazer estar aqui com você para iniciar essa conversa maravilhosa. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, César. Hamilton, né? Você ia falar, Hamilton, eu fui dando boa noite antes de você falar. Você estava falando? Desculpa. Não, boa noite, só boa noite. Boa noite, Hamilton, César. Para mim é uma felicidade. É o primeiro programa de poesia que eu participo na vida, sabe? Estou também assim. Enfim, eu nunca me assumi assim como poeta, né? Eu acho que sempre olhei o mundo de uma forma poética. Não, acho não, eu tenho certeza. Eu sempre olhei o mundo de uma forma poética. E mesmo nos meus escritos, mesmo dissertação de mestrado, doutorado, eu sempre escorreguei para a poesia. Política pública também. Até na redação de edital dos pontos de cultura, da Cultura Viva, muita gente coloca, que coisa poética, né? Então, eu escorregava para a poesia, mas nunca me assumi e nem me dediquei diretamente a isso, apesar de escrever poemas há muito tempo. E o que te levou a escrever poemas depois de Então, eu acho desde adolescente foi um método que eu fui criando para mim, assim, de guardar coisas. E eu escrevia, eu mexia um pouco no texto, às vezes era de matéria, de escola mesmo. Eu mexia e virava um pequeno poema e para mim era bom, porque eu guardava aquela temática. Então foi assim. Escrevi também no começo da militância, eu gostava de escrever alguns manifestos e escrevi de uma forma, não era dura, assim. Mesmo centro acadêmico, o nome de chapa era 25, abril, vai abrir o ambiente, a gente ia jogar, tudo ia criando alguma coisa assim. Eu fui candidato pela primeira vez a vereador em Campinas, em 78. Gostava demais do Drummond até hoje, né? Mas, enfim, eu lia muito Drummond. E tem um poema no Nosso Tempo que tem um verso, né? Que são tão fortes as coisas, mas eu não sou as coisas, me revolto. Daí eu tirei o slogan da minha campanha para vereador. Revolte-se e vá à luta. Mas eu punha o verso do Drummond. Daí nós vamos fazer a camiseta da campanha. E aí era assim, são tão fortes as coisas, mas eu não sou as coisas e me revolto, revolte-se e vá à luta. E, claro, tinha que assinar Carlos Drummond de Andrade. Então eu fiz a campanha para vereador assim. Perdi por 70 votos, fiquei como primeiro suplente, né? Foi uma boa votação, 2.000 e tantos votos. E o manifesto era em uma forma de poema. Não, era revolte-se contra aqueles que desprezam seus sonhos. Tá? Então foi um tanto assim. Só que, por outro lado, eu acabei me dedicando... me sinto assim, vocacionado ao Estado, porque tudo que eu penso em escala. Então, eu segui carreira, né? Servidor público, trabalhando em governo, tudo. E aí foi o jeito de me dedicar a isso. Mas mesmo as políticas que eu desenvolvi, eu nunca foram com sigla. Então, não tinha esse negócio de sigla. Então, trabalhei em São Paulo, diretor de lazer, aí era Viva São Paulo, no verão,
Aí era programa de piscina, ou recreio nas férias, que tem até hoje. Outro dia eu fui e eu vi as crianças até com a mesma logo que a gente tinha criado, né? Do recreio nas férias. Então, sempre com nomes assim, Cultura Viva, Ponto de Cultura, daí vai, griot, pontinho, pontão, teia, não sei o quê. Sempre tentando ver dessa forma. Hoje eu diria que a Cultura Viva, né, que é o que o pessoal mais conhece do que eu fiz, assim, como gestor público, ela conseguiu prevalecer, mesmo com tanta dificuldade, a partir de 2011, por conta da poética. Aliás, o parecerista das propostas Ponto de Cultura, que eu pedi para contratar, e foi ele, mais uma ambientalista, mas parecerista era o Celso Alencar, poeta, e foi chamado por ser poeta, também servidor público, né? Então, ele tinha a dimensão de servidor público da Prefeitura de São Paulo. Eu conheci quando trabalhei na Prefeitura de São Paulo como diretor de lazer. Mas todos os primeiros pontos, aí, os primeiros 600, 700, passaram por um olhar de poeta na seleção dos pontos, coisa que o pessoal não sabe. Então, tinha esse caminho. Mas eu mesmo, eu não sei fazer rima, não tenho métrica, então eu fico meio acanhado. É o seguinte, eu sempre te vi, eu te conheço assim, acompanho a tua trajetória desde os anos 90, né? Mais a partir dos anos 2000, né? Com os pontos de cultura, etc. E eu sempre vi em você, quer dizer, uma ação cultural e um pensamento cultural diferenciado daquela visão mais racional da cultura. Uhum, né? Você trabalhava num contexto poético, você transformava, inclusive, experiências em histórias, né? Então, se transformava num contador de histórias e num poeta, mas um poeta que não tinha acontecido ainda o lançamento do seu livro. E você foi acumulando poemas e pedaços de poemas aqui, pedaços de poemas ali, né? Onde você juntou, né? Grande parte escrito recentemente, mas você juntou essa trajetória, vamos dizer assim, política, estética, ética, etc., não conseguiu criar num livro que eu fiz da história. Deixa eu só ler um trecho aqui do início do livro, né, que eu acho que delimita um pouco a poética e o mergulho, vamos dizer assim, na história. Né? Fios da história. A história não é linha reta, mas labirinto sutil, onde cada palavra dita, cada decreto imposto, se bifurca em outro teimosamente, obstinadamente, e vai desenhando incertas e dificultosas estradas sem anverso nem reverso. A história vai e volta. São faces a embalharem a imagem distorcidas dos rostos do tempo. Nesse labirinto sutil, fios podem abrir caminhos entre os muitos muros construídos por Dédalo, como os fios de Ariadne, e a heroína de Creta, conduzindo Teseus para além das entradas e saídas múltiplas. A história não é linha reta, nem curva, é encruzilhada, fio desgastado, fibra de vestido desfeito, a desenhar os percursos do tempo, até destravar a porta, com a coragem de quem segue o fio, mesmo quando tudo parece perdido novamente. Esse é um poema de abertura que eu acho que situa muito bem, né, o contexto da obra, né, como uma introdução à obra do Célio. E, Célio, você concorda que você está fazendo assim uma poética da história, uma história da poética? Como é que você junta essas duas ideias, vamos dizer, fundantes do seu poema e da sua obra? Esse livro é também um reencontro meu com a história. Desde que eu me conheço por gente, assim, tinha 10 anos, eu já queria falar, quero ser arqueólogo, quero ser professor de história. Nem sabia direito, né? Mas era o que eu gostava.
a vida acabou me puxando muito para a militância política, luta clandestina no final da ditadura, né, a partir de 77, 78, e também a trabalhar em gestão pública de cultura, enfim. E eu acabei me dedicando menos à história do que eu gostaria, assim, quando adolescente, quando eu me percebi vocacionado para a história. Apesar de ter feito graduação na Unicamp em História, mestrado na Unicamp em História, e o doutorado aí foi na USP em Humanidades, né? No Diversas, mas nessa linha. Mas, enfim. Então, ela é um reencontro meu com temas que eu pensei da história. E é uma forma de me assumir nessa dimensão da poesia, né? Eu nem sei se publicarei outro livro de poemas dessa forma. Continuarei escrevendo poeticamente, mas não sei se escreverei. Mas esse, inclusive, várias pessoas, mesmo editores, disseram: aqui você tem 5 livros, né? Porque o primeiro é História, Historiadoras e Historiadores. Aí eu trato da temática da história. O segundo é Narrativa e Verdade, que é um assunto que eu entendo como candente e tenho refletido sobre ele. O terceiro, sobre o espírito do tempo, essa nossa época. E o quarto, Histórias, em que eu aplico o primeiro capítulo. Os conceitos de história, eu achei que eu devia aplicá-los. Então, tem ali o Mulheres da Moca, a Rosa Branca. Tinha alguns outros poemas que eu escrevi e que eu decidi tirar porque achei que tinha mais forma de conto e de crônica, que eu até estou publicando contos e crônicas agora. E o último, que é algo que depois de velho, assim, 60... Velho não, né? Então, 64. Mas, enfim, eu me vejo ainda mais convicto da urgência da revolução. E aí eu faço 3 sequências poéticas. Uma sobre o comum, são 20 poemas sobre o comum, aí isso joga para a segunda sequência, que é sobre a urgência histórica e essa discussão sobre o colapso climático e tudo. E o terceiro, uma sequência sobre revolução. E eu acabo com isso. É interessante, né, que você coloca em questão também o conceito de revolução, né? Sem enfrentá-lo diretamente, mas você pensa a revolução, né, no livro e na sua vida como uma revolução afetiva, como uma revolução da casa comum, uma revolução onde você incorpora os outros seres da sociedade, né? Como uma revolução onde você tem protagonismo, tem autonomia, tem um livre pensar, tem um livre criar, tem um livre bem viver. Então, é muito diferente da visão clássica, vamos chamar assim, de revolução, ou visão mais rigorosa e científica da história, né? Mas eu acho que no seu poema e na sua vida você abre novas possibilidades para se pensar a história e novas possibilidades para se pensar nessa revolução que talvez seja uma metamorfose, né? Onde nessa metamorfose você tem os tecidos mortos e os tecidos vivos ali ainda em luta, né? Sem saber o que vai nascer, a incerteza, o labirinto, o que vai nascer, né? Então, agora você, por exemplo, quando fala foi meu reencontro com a história, eu acho que você se traiu na sua fala, porque você diz assim, foi o meu reencontro com a história. Quem que é esse meu aí? É o poeta, né? Enfim, essa mistura. Então, para mim, esse livro é muito... Estou com muito carinho com ele. Eu não sei como que eu vou pôr para circular. Estou com 2 caixas aqui, tem 200 exemplares aqui comigo, e tem mais os que estão na editora. Eu quase falei para eles, manda mais 200 aí. Eles falaram, não, espera, a própria editora, espera, vende esses, depois você pode, então, colocar o seu endereço, onde a pessoa pode comprar o livro, agora aqui. Você manda para mim, diz aí qual é, coloca aqui no banner, e quem tiver interessado, entre em contato no endereço que você então eu mando o meu WhatsApp, eu ponho aqui, então. Então vai, fala nas redes sociais, tá?
Deixa eu achar aqui o lugar certo para colocar o banner aqui. E, enfim, porque eu publico ensaios sobre política cultural, mas que todos você sabe, né, Hamilton? Todos têm uma dimensão poética, né? Diz o seu WhatsApp. Isso. Número? E quero ir nos lugares. Não fui em nenhum sarau, não sei como será, porque meu jeito de colocar é um outro, né? Enfim, eu estou entrando timidamente assim nessa condição de poeta, tá? Estou sendo sincero, eu não estou falando isso por falar, eu estou dizendo que é como eu me sinto. Tanto que aqui mesmo com a entrevista com vocês, eu fico meio assim, tímido ao colocar essas questões. Mas eu sei que tem poemas que. Primeiro, o poema tem que dizer muito para nós mesmos, né? E alguns dizem muito, e eu entendo que são poemas que eu gostaria que fossem lidos, conhecidos, tantos de reflexão, como o poema sobre o tempo, ou sobre esses processos da história, como outras sequências, além dessas que eu falei. Eu fiz também uma sequência sobre migrações, e que eu comecei porque nós fomos, eu e a Silvana, minha companheira, nós fomos para o México, ter o encontro da Cultura Viva lá, e haveriam caravanas saindo do México esse ano, e eu pedi para ir para a Caravana Norte, eu queria sair do muro. E aí nós fomos para Reynosa, que é a cidade mais violenta do México, em Tamaulipas, fronteira com o Texas. E eu me preparei, aí eu preparei um poema para declamar para o muro. O muro do Quer falar aqui agora para nós? Ele é grande, eu posso pegar um pedacinho, se você... Eu acho que fica mais... Ô, Célio, enquanto você acha o trecho do poema para ler, fala o seu WhatsApp para eu colocar aqui na tela. Eu escrevi aqui, mas é 99... É 11 996 75 96 47. Isso. Obrigado. Essa série Migrações. Acho pegar do muro, porque, deixa eu ver, 168. É um livro grande, né? Para poesia, né? E de estreia são 260 páginas, né? 160 poemas. Mas é que tem 30 anos aí de poesia, né? Ou tem um sobre a migração, que é um pouco menor, mas aí eu faço assim, eu faço um poema sobre migrações, e vou imaginando a América Latina, então vai atravessando Darién, Petén, que são as florestas, né? Floresta ali da Colômbia com o Panamá, Petén, Guatemala com o México, lá, e aí o povo se descobre povo no contato com outro povo. O segundo poema, eu acho que eu vou ler esse, que é mais curto e acho que tem mais sentido. É o La Bestia. Para quem está ouvindo, os migrantes eles chegam no México e eles atravessam de trem o México do sul ao norte. Não é um trem só, mas todo esse trajeto leva o nome de La Bestia. Eles atravessam no dorso do trem. E é algo muito violento. Pessoas caem, morrem do trem, são coiotes que cobram, há tudo de ruim ali. Mas eu vi beleza ali, porque é melhor eu no poema, assim o poema fala ao invés de eu explicar. Então, esse é o segundo poema, que é o La Bestia. Aí ele chega em frente ao muro, aí é um poema para o muro. E depois nós fomos visitar nossa filha em Nova York, e aí, de novo, a Sil, ela me inspira muito em poemas, só que eu sou meio melancólico em algumas coisas, então é meio complicado. Mas ela olhou, ela viu, a gente está no metrô de Nova York, tinha um homem segurando uma tulipa amarela,
E tá tudo muito triste, assim. Nova York estava triste, agora em abril. E aí eu fiz um poema sobre isso. Então, fecho o ciclo com aquele que atravessou e foi para lá. Eu até queria que... Eu acho que ele teria sentido até de fazer uma encenação, porque é uma sequência. Bom, vamos lá. La Bestia, o comboio dos sonhos devorados. Olhem aquele trem, escutem em silêncio. Em verdade, são muitos trens, muitas linhas, e todas levam o mesmo nome: La Bestia. La Bestia, dorso de aço que leva esperança mesmo no cansaço. La Bestia, sobre sua espinha no teto dos vagões, homens, mulheres, crianças, todos na mesma viagem, penduram-se em latões. Trem dos migrantes da América Central, do Sul, Caribe, África. Trem a ligar rios, do Sumacinta ao Rio Grande. Máquina de ferro a atravessar o México. Trem a transportar carga, corpos e promessas que a miséria empurra. La Bestia, o comboio dos sonhos devorados e do povo explorado por quadrilhas e coiotes, a gente maltratada, espizinhada, humilhada. Olhem novamente aquele trem. Pensem com o coração, sintam com a razão. Ao longo da linha, o milagre. Percebam os sonhos que viajam, os olhos que atravessam, as esperanças que não descarrilam. A humanidade migra desde sempre, e quem põe cerca na estrada esquece que o passo é mais antigo que o mapa. Enxergaram, escutaram, sentiram o milagre? Não o milagre vindo dos grandes palácios, porque de grandes palácios não vem milagre, nem de governos omissos ou frios organismos internacionais. O milagre que triunfa sobre La Bestia advém das mãos generosas do povo mexicano, brota de las patronas que plantam à beira do trilho. Brotam entre árvores e ganchos, pão, frutas e garrafas d'água, para a gente que migra e não tem nada. O milagre que triunfa é aquele de quem semeia a vida no deserto da morte. Maná a saciar sede e fome com o gesto aberto do afeto de quem se vê no sofrimento do outro. Maná caindo do céu? Não, saído do coração do povo que é irmão. Então, esse é o que eu vi em La Bestia, entende? Inclusive, eu queria ter subido, mas não dá certo, é muito violento, é muito complicado. E eu fiquei sabendo sobre La Bestia quando estava na Guatemala para escrever o livro Por Todos os Caminhos. E aí meu irmão que leu alguma coisa, e ele foi como fotógrafo, ele falou, aí eu fui me interessando, fui estudando sobre isso. E saiu esse poema. Então, eu acho importante as pessoas entenderem isso. E eu acho a coisa mais linda. Assim, aquelas mulheres do México, elas não sabem quem está passando no trem. Mas elas reúnem todo dia, e não é assim um lugar, são ao longo da linha toda, deviam ganhar o Nobel da Paz. Elas são conhecidas como Las Patronas. Elas se reúnem de madrugada e tem uns galhos, tem uns ganchos que elas colocam também, assim, umas varas, assim, fica de pendurado, porque o pessoal passa dias, né? O México é grande, né? Tem quase 3.000 quilômetros do sul ao norte, e não dá para... Se você desce, você leva tiro, tem gente que cai, que morre, e então você vai lá sem nada, aquele sol, passa o deserto, e ter isso, né? E isso que eu queria falar sobre La Bestia, né? E então, é assim que eu dou vazão às coisas que eu vou vendo e para mim faz sentido. Eu queria contar sobre isso, contar sobre as meninas deportadas nos Estados Unidos e que são mandadas para prisões na Guatemala. Agora em El Salvador, o Bukele está fazendo isso, que é da mega prisão.
Mas isso vem... eu fiquei conhecendo essas histórias e até estava um poema aqui, acho que quando foi para o Hamilton, mas aí eu tirei e transformei em crônica, fazia mais sentido, mas eu tinha feito como poema, para falar dessas 3 meninas, uma de 9, outra de 6, de 8, outra de 6, né, presas, deportadas e exiladas. E isso é do tempo do Obama, né? Então, são as histórias que eu acho importante contar. Para mim isso é história, para mim isso é atualidade, é filosofia. Você tem naquela sua apresentação no livro, no início do livro, você tem a sua fala, né? No início do livro. Uhum. Você fala que você junta o fato e o encanto, né? Porque a forma de fazer esse livro juntou o fato, né, concreto, real ali, mas também com uma dose de encantamento, com invólucro de encantamento, né? Diferente se você fizesse uma análise histórica, né? Então você faz através da poesia e você vai captando essas emoções só com a poesia é capaz de fazer essa captação de emoções, né? Você falar sobre a besta de uma forma poética é muito diferente de você descrever com categorias sociológicas, antropológicas, etc. E jamais chegaria a esse tipo de emoção, até pessoal sua. É uma coisa muito bonita. Mas eu quero aproveitar, Célio, só antes de você responder, eu quero jogar um pouco de óleo fervente nessa conversa, que tem a ver com a colocação do Hamilton. Eu sou formado em Ciências Sociais, né, e História. E na visão clássica do historiador e do cientista social, o fundamental é que o cientista anule a sua subjetividade. Né? O trabalho de análise dos documentos, dos fatos, quanto mais você se despojar da sua subjetividade, mais você vai conseguir alcançar, né, o teu objetivo científico. Que é o contrário do poeta, onde o que predomina é a subjetividade. Né? O poema é sempre uma experiência do eu lírico, que transforma essa experiência em versos. Né? Como é que a gente pode, nessa, vamos dizer assim, diferença epistemológica entre a história enquanto linguagem e a poesia enquanto linguagem, conciliar essas linguagens? Isso é possível? Totalmente. Eu fiz um poema sobre isso. Acho que não cabe ler aqui, que é um pouco longo, sobre história e poesia. Leia pelo menos um trecho. Oi? Leia pelo menos um trecho. Então tá. Nos primórdios, palavras sussurradas ao vento teciam histórias com poesia. Eram memórias que abraçavam um ritual de eternidade. Desde Homero, sob sol grego, entre guerreiros e sereias, versos foram plantados nas ondas dos mares. O pai da história, Heródoto, atento, colheu relatos de povos distantes com a leveza de poeta que não teme misturar fato e encanto. Na Índia dos Vedas, versos entoaram a vida que pulsa entre deuses imortais. O Mahabharata canta guerras e feitos heróicos, não apenas para celebrar, mas para entender e não esquecer. Na China distante, tão longe, tão perto, o Império do Meio fundiu ideogramas com versos e dores da história. Confúcio disse: há sabedoria no canto das coisas simples. E no Japão, versos repousam nas páginas do Kojuki, o livro das coisas antigas, mescla de mito e verdade, a formar espelhos densos, haikais, mostrando a face daquilo que se sente. Virgílio ergueu Roma em versos imortais, fez dos heróis a matéria dos sonhos. Escreveu história ou poesia? E os bardos? Caminhavam pelas noites com harpas e vozes roucas, cantando contos de cavalaria, amores que não morreram, canções partidas pelo tempo. Em todos os cantos do mundo, sob o sol do deserto, à sombra das florestas, nas ilhas e montanhas, na cidade no campo, história é poesia, poesia é história. Almonotanabi foi ao encontro dos ventos de areia para afiar suas palavras e contar histórias do Islã. Das vozes da África,
Os griots gritaram, adentrando nos portos de Cachel, Goré, gritavam para que os escravizados não se esquecessem de segurar a memória pelas vozes que dançam de geração em geração. Nos Andes, quipucamaios declamavam os segredos da escrita matemática, os quipus, fios coloridos em diversos tamanhos, cheios de nós e de voz. Por aí, nessa nossa América, crioula, indígena, mestiça, os voceiros e seu bastão não permitem que se esqueça. História é poesia, poesia é história. História e poesia é verdade que se fia no sagrado da palavra. O luto indígena, no alto do Xingu, da noite ao dia, chora e celebra ao lado do tronco. Rememora histórias, canta a vida e a morte, com a sombra e respeito, aquele que morre e renasce pelo canto do Quarupi. Quando se canta história e poesia, o tempo não é linha reta, é a espiral que respira. Com a modernidade, história e poesia se separaram. Sonho desfeito, Miguel de Cervantes foi o último suspiro a domar moinhos, brincou com o real e inventado, fez da poesia um espelho quebrado, a refletir histórias partidas, quixotescas. No canto popular, reside a força das classes esquecidas. Passeando entre verso e memória, palavras derrubam o moinho de vento e de moer gente. A história caminha, mas não vai sozinha. A poesia segue ao lado, com seus silêncios e cantorias. Poesia e história são faces do mesmo rosto, do mesmo sonho, que desperta com o convite ao recomeço. Acabei lendo quase todo o poema, mas, enfim, eu acho que é a forma de... Muito bom e esclarecedor. Você sabe que esse poema eu escrevi no mestrado, assim, mas não, mais ou menos. Eu me mexi um pouco, né? Isso 2000, por aí. Aí não era minha orientadora, minha professora, ela deu uma bronca. Eu fiquei tão sem graça, eu já tinha 40 anos, mas, enfim, já tinha sido secretário de Cultura em Campinas, mas eu fico muito tímido em algumas situações. Aí eu guardei, eu só resolvi publicar agora. Melhorei, né? Assim, teve algumas coisas que eu acrescentei de estudo, os quipus, que é algo que me atrai demais, né? Que são aqueles cordões, né? A escrita andina, né? Dos quipus. Então, tem muita coisa que eu acrescentei agora, mas eu tinha feito desse jeito. Eu até começo com uma citação do Aristóteles, na Poética, em que ele diz que... Deixa eu pegar se tem a citação do Aristóteles, só para... o historiador... é do Aristóteles, na Poética 9. O historiador e o poeta não se distinguem por escrever em verso ou prosa. Está lá, está na origem. Então, toda a história do mundo, ela nasce da poesia, porque não havia escrita. Homero não escreveu nada. Não tem texto do Homero. Tem a memória. Freud dizia que todo lugar que ele tinha chegado, um poeta chegou antes, né? Declamada. Nem sabe se existiu Homero. Mas sim, era uma declamação, porque era o que... Os aedos, por exemplo, tiveram um papel cultural impressionante ali na Grécia, né? Aquela região toda, levando conhecimento, levando informações, levando encanto, levando arte, né? Levando a lira, sei lá, a música, né? Os aedos gregos, né? E você fala dos aedos, né? Do tempo homérico, né? E seu olhar é assim, na cultura popular, em todo lugar, o que a gente aprende, o que se transmite é poético. E é história, e é reflexão do mundo. E, enfim, mas eu concordo com você, César. Isso, nós tivemos que reprimir essa dimensão, mas ela é o marco da modernidade, não vou dizer eurocêntrica, porque também foi espalhando em outros cantos, mas é um marco, esse pensar separado do corpo, né? E não é assim, né? Sérgio, deixa eu te esclarecer o seguinte, eu absolutamente só fiz uma provocação. Não, eu sei disso, claro. Eu, em relação à metodologia em Ciências Sociais e História, o meu pensamento é muito mais ligado ao Franz Capra, né? Da filosofia quântica, onde o mundo é um sistema energético de transições. Né?
E aí, nesse universo sistêmico, né, que essa pós-modernidade nos brindou, a poesia cabe como uma luva, né? E curiosamente, né, você, com essa sua fala sobre a origem, né, citando Aristóteles, da ligação poesia e história, a gente percebe o quê? Que o pensamento grego antigo era muito mais sistêmico do que lógico-analítico, né? Porque a modernidade, a partir de Descartes, matou, né, essa unidade. A gente deixou de ser unidade, a gente passou a ser divisão, mente e corpo. Penso, logo existe. E, com isso, a morte da subjetividade, né? Agora, eu acho que o Célio também, por exemplo, nesse seu livro, nessa sua ideia de literária, vamos dizer assim, eu acho que ele rompe também com esse eurocentrismo europeu, vamos dizer assim, mesmo ao ver a história e mesmo ao ver a poética. Você vai recuperar os gregos, vai recuperar esse Virgílio, né, em Roma, você vai recuperar Homero, o taoísmo, o Mahabharata, né? Quer dizer, todos esses mitos que são interculturais, que são patrimônio, vamos dizer assim, da humanidade, que muitas vezes a gente vê na poesia e na história apenas uma visão dentro desse contexto mais europeu, mais eurocêntrico, né? Eu acho que você transborda um pouco essa emoção e essa cultura mais ampla, vamos dizer assim, no sentido de captar essas fontes de energia poética da humanidade. Eu acho muito importante também, né, essa viagem, né? Eu penso que esse foi o objetivo. E aí tem uma dimensão de... Aqui tem uma tese no livro, em forma de poesia, né, com algumas questões que eu vou colocando. Busco um rigor histórico, analítico, mas tem que fazer uma mediação, né? E é o que foi. Ajudou também ter vindo morar aqui, viu, Hamilton? Que o César logo vai conhecer a nossa casa também. Nós vamos fazer um sarau aqui no Pergolado, frente a uma mata. Mas há 2 anos, eu e a Sil, nós decidimos sair de São Paulo, né? Não, decidimos sair um pouco antes, mas conseguimos sair há 2 anos. Aí achamos uma casa, reformamos e estamos no interior, né? E isso me deu me liberou, assim. E eu estou numa fase da vida muito feliz, assim, que eu estou produzindo muito. Então, saiu antes o Sementeira, que é um livro sobre política cultural, mas que eu escrevi a partir de um poema. E até o título do livro eu extraí do poema. E o primeiro capítulo é a partir do poema, e depois eu vou tratando de assuntos de política cultural que eu já refleti na vida, tudo menos ponto de cultura, porque aí eu já escrevi bastante sobre isso, né? Então, sobre outras questões que ficaram, que eu acabei não publicando sobre isso. E saiu quase que num tapa esse livro. Uns 3 meses ele estava pronto, eu escrevi como se eu estivesse conversando com alguém. São capítulos muito curtinhos, mas dá 38 capítulos. Trata de todos os assuntos, assim, digo, previdência para trabalhador da cultura, cultura prévia, audiovisual, arte, uma série de assuntos, inteligência artificial. Então, foi assim. E aí tinha esse com um monte de poema que eu tive que dar uma procurada, e vários que eu fiz na hora. Aí. Eu acabei dedicando aí pelo menos na revisão e escrita de poema novo, foram uns 6 meses trabalhando duro, assim, umas 8 horas, às vezes até mais, aqui nessa mesa. Ficava madrugada, assim, até, enfim, mas eu tenho um viés que é um pouco melancólico em alguns, né? Não que eu perca a esperança, não, mas é uma esperança melancólica. E aí até a Silvana ela falou, mas você está muito assim, vamos pôr. Eu acho que é otimista falar de Las Patronas, né? Mas, enfim, tem mostrando essas situações duras, né? Aí eu escrevi para ela, falei, tá bom, então eu vou escrever um poema
poema otimista. E aí vai, começa. E o mundo entortoasse em formas estranhas. E vai. Depois fica bonitinho e eu fiz a pedido dela. Até se eu puder, eu gostaria de ler. Por favor. Esse é o da Sil, que é O Bem Há de Chegar. Só que eu perdi aqui o 135. Esse foi total encomenda, assim. Ela falou que é engraçado assim como funciona a situação nossa aqui, a gente fica muito junto. Eu não publico nada, eu fico muito inseguro em publicar algo. Você sabe que viver junto é uma ciência. Sem ela ler. Oi? Viver junto é uma ciência e uma arte, né? Mas eu não consigo nem ficar um dia longe assim. E eu não. Hoje eu tenho muita dificuldade em publicar sem que ela leia. O incrível é que ela é sempre crítica ao que eu escrevo, mas todas as mulheres são críticas. E eu sempre fico bravo. Mas dali 2 dias, bravo assim, né? Aí eu volto e falo, você tinha razão. Então, tem muito dela aqui também. Não é assim, são coisas minhas aqui, né? Eu que escrevi, mas muito dela dá umas balizas, ou o fato dela estar aqui do lado só. Às vezes eu fico vendo ela no jardim, eu já bolo alguma coisa, tiro uma foto. Então, eu vou por esse, que é o poema otimista, tá? O Bem Há de Chegar. Dedico para a Silvana, amada companheira, que encomendou esse poema. O espírito do tempo que paira sobre nós é vulto de uma era que insiste em ser má. Enfeitando-se com palavras duras, o espírito do nosso tempo sussurra promessas que ecoam o retorno das trevas. Chama que queima tudo que desconhece, acende fogueiras e incendeia mundos, farsa que esmaga a verdade, aço que entorta até dobrar-se em formas estranhas. Quem caminhava livre agora é olhado com desconfiança. Quem abraçava o outro como parte de si, agora é obrigado a ser estrangeiro entre os seus. Aí parte 2. Vai, show, passa! Que passe pelo coração das crianças quando em dia de tempestade. Santa Clara clareou, São Domingos alumiou. Vai, chuva, vem, sol. Vai, show, passa. Parte 3. Diz Quixote a Sancho Panza. Logo o tempo há de serenar. Não é possível que esse tempo trevoso dure para sempre. O bem também acaba, mas de tanto persistindo o mal, dessa vez o bem há de chegar. E quando chegar, um novo espírito de tempo há de vir, e o tempo há de serenar. Enfim, esse eu fiz assim. Então, ele vai olhando o mundo de um jeito, aí vem a brincadeira de criança e que vira, né? Dá para ver aqui que eu também, se tem alguém que eu me inspiro muito também, é no Cervantes e no Dom Quixote. Então, quase se bobear, é que eu fui escrevendo, mas se bobear é quase o texto do Quixote, uma fala dele para o Falar Sancho. nisso, Célio, qual o escritor ou poeta que você elegeria como que mais te influenciou na tua escrita? Tem um tanto, assim, eu nasci com defeito de fábrica, eu leio muito. Li, assim, um livro a cada 2 dias. Agora eu não consigo mais ler, eu não sei, eu leio, mas não nesse ritmo, mas desde a adolescência, assim. Minhas férias eu ficava lendo o Almanaque Abril e ficava pondo cálculo de PIB dos países, decorando capitais, essas coisas. Era o que eu mais gostava, era o que eu gostava de ficar fazendo. E sempre fui muito solitário, então eu ficava ali. E, enfim, que tem o Almanaque Abril com o autor, não tem nada, né? Não tem nada a ver. Mas, enfim, então tem um tanto. Eu não conseguiria dizer alguém assim, mas tem. Cervantes, tem Drummond, tem Norbert Elias, na sociologia. Quando descobri o Norbert Elias, eu só parei depois que eu li tudo sobre do Norbert Elias. Eu descobri já nos anos 90 para 2000. Eu nunca tinha, na faculdade, Norbert Elias nem era muito reconhecido, então nem circulou. Tal.
e o Mário de Andrade. Com o Mário, eu me identifico assim, eu choro muito quando eu leio o Mário. A meditação sobre o Rio Tietê, por exemplo. Foi até o tema do meu mestrado, eu mudei totalmente depois que eu entrei muito no Mário, tanto que o título é Na Trilha de Macunaíma, né? Então, o Mário de Andrade é alguém que eu me sinto... eu tenho um amor pelo Mário. E assim, em tudo. Quando eu trabalhava no governo, com os pontos de cultura, eu pensava o que o Mário de Andrade faria para tomar a decisão minha, né? Então, essa é a mistura. Mas aí, no livro, eu faço essas homenagens, né? Tanto a historiadores, o Sérgio Buarque de Holanda, que me encantou muito e teve uma influência muito grande para que eu me decidisse pela história. Eu estudei com o livro didático do Sérgio Buarque de Holanda, na 5ª série. E era um livro lindo, com uma capa, assim, que era uma visão do paraíso, e pegar depois, né? E era isso em 72. Aí eu escrevi um poema sobre isso. Os meus professores na Unicamp, que eu sintetizo no Amaral Lapa, e também escrevo um poema para isso, né? O Hobsbawm, que também é vício, né? Você tem que ler tudo do Hobsbawm e reler. Eu gosto de Pessoas Extraordinárias, o livro dele, do Hobsbawm. Enfim, e os poetas, né? O Manuel Bandeira também, enfim, tem o Cabral, né? Até o título quase ia ser um título cabralino. Foi o Hamilton que mudou. Que era História Faca Afiada. Não é. Eu já pus um verso, aí você falou, tá muito do João Cabral. Aí eu fiz um poema de João Cabral, inspirado no João Cabral, e tirei o título. Acho até que a solução. Esse título foi muito do Hamilton. Aliás, te agradeço muito, que acho que foi o melhor título que eu podia ter dado ao livro, e foi conversando com você. E, enfim, são esses autores, assim, né? Fico honrado. Mas pura verdade. Agora, foi isso. Sérgio, me diga só uma coisa. Você acha que... No que a poesia, por exemplo, pode transformar a cultura, transformar o mundo, ajudar a transformar o mundo, etc. Porque nos teus projetos sempre teve uma dimensão poética. E você acha, por exemplo, que você teria condições de fazer um programa dessa natureza? Não é porque eu estou na tua frente, eu falo isso aos 4 ventos. Um programa mais profundo, mais abrangente, mais realizador, que foram os pontos do programa Cultura Viva e os pontos de cultura da democracia brasileira, né? Não é uma coisa pouca, né? Programa que teve uma abrangência brasileira e depois se expandiu pela América Latina, o próprio conceito de cultura viva, né? A partir da tua criação. E eu pergunto o seguinte, seria possível, se não tivesse embebido de todo esse pertencimento poético a esse projeto? Porque você vê poesia ali, aqui, arte, brincadeira, histórias, contos, memórias, ancestralidade, tudo junto no mesmo caldeirão poético, vamos dizer assim. Eu vejo que o teu projeto Cultura Viva é um programa de poética cultural, poética da cultura, essencialmente poética da cultura. Não teria. Hoje eu vejo assim, naquele momento você vai fazendo, né? A gente nunca é contemporâneo do tempo que a gente está vivendo, né? Depois, com o tempo, a gente vai observando, né? Mas sem essa dimensão poética não existiria a cultura viva. E o fato de a cultura viva tropeçar como gestão pública no Brasil desde 2011 é essa incompreensão dessa dimensão. O pessoal transforma em política de base comunitária, sempre, daqui a pouco, cria até umas siglas, tudo tecnocrático, é tudo duro, mas isso é no geral em governo, né? Toda política pública
Primeiro, elas tratam do problema não a partir da teoria da complexidade, mas elas tratam sempre pelo isolamento do problema, com a focalização, né? E o pessoal reproduz esses manuais aí. Eu vejo bem, a gente trabalhou com o PNUD. O pessoal até é bem intencionado e muito bem formado, mas não consegue compreender a teoria da complexidade aplicada em política pública. E a cultura viva ela vai nessa dimensão poética, de encantamento, né? Então, não tem... Teve um programa que eu fiz, um projeto, quando estava no governo da Marta, que eu gostei, mas não pude desenvolvê-lo tanto, mas foi bom. Dezenas de milhares distribuímos jogos de xadrez para as crianças, em xadrez e damas em tampinhas. Até inauguramos com o Karpov, num céu. Eu consegui, eu soube que ele estava vindo para o Brasil, consegui trazer, e ele ficou admirado, assim, que é um tabuleiro muito simples, com as regras, e uns adesivos que as crianças colocavam, o adesivo da dama e do xadrez na tampinha. Hoje se usa bastante aí nas periferias, eu fico super feliz. Mas eu que fiz esse método assim de xadrez, né? E para mim é um método poético, porque ele envolvia todo um processo de reciclagem, e ao mesmo tempo uma dimensão de avanço do ensino de matemática, o pensamento lógico muito grande. E nós éramos pela Secretaria de Esportes. E isso foi antes de trabalhar no Ministério da Cultura. Então, sempre mesmo o Recreio nas Férias. Recreio nas Férias é um projeto que, assim, eu tenho tanto carinho, ou até mais, que em relação à Cultura Viva e os pontos de cultura. A gente levava 200 mil crianças para circularem pela cidade durante uma semana, e em teatros, rompia barreiras invisíveis, e em atividades. Algo que me chamou muita atenção, eu até escrevi sobre isso, foi uma vez assim, a gente levava 1.000 ônibus, assim, 5.000 ônibus um dia. E eu gosto dessa escala. E aí tá lá no Ibirapuera, aí vem um menino, eu pergunto para ele, o que você está gostando aqui de Ibirapuera? O que chamou a minha atenção foi que ele falou que o ar era diferente. Para mim foi um choque, que eu vim do interior de Campinas, mas eu morava numa área, num distrito, não rural hoje, mas mais para o rural, que era o distrito de Sousas, em Campinas. Eu remava e gostava muito de remar. Foi a única atividade esportiva assim que eu me dei bem na vida. Né, porque o resto eu não gosto nada. Mas e para mim São Paulo era igualmente poluída, suja, dura, né? E aí quando o menino falou aquilo para mim, foi muito forte, porque eu também tenho bronquite e para mim é difícil respirar. E tanta gente veio para o interior também para poder respirar, tá numa mata e tal. E veja a sutileza, né? Aquele menino, ele está ali numa atividade que a gente levou para teatro municipal, museus, piscinas públicas, o SESC até hoje mantém o Recreio nas Férias. E pegar as piscinas do SESC Itaquera e botar 5.000 crianças por dia lá. É uma bagunça. E bem, uma bagunça bacana. E o que o menino extraiu foi que o ar é desigualmente distribuído na cidade. E uma política pública que ela consegue chegar nessa dimensão, ela tem uma dimensão poética. Então, talvez, mesmo esse fracasso do campo chamado progressista, de esquerda, é um fracasso de falta de poética, falta de encantamento, tudo duro, tudo verticalizado, cara, então eu dou um dinheiro aqui, eu faço isso aqui, que não, tudo isso é necessário, mas o mais necessário, a humanidade só se pôs em movimento por causa do sonho, muito mais do que por causa da necessidade. Isso é poesia. A história tem sonho também, Célio? Assim, né? E é sonho que vai e volta, né?
tanto no livro, assim, os fios, tem vários poemas, né, que vão e voltam, né? Eu desdigo, né? Eu chego numa conclusão, o poema seguinte, eu reflito o oposto daquela conclusão que eu cheguei, e daí no seguinte eu volto e tento fundir, né? Tem um pensamento filosófico, assim, de filosofia da história, que eu fui incorporando no livro, né? E, enfim, ela vai e volta, né? Tanto tem umas horas que eu desesperadamente peço, quando a história não vai se repetir, né? Quando ela vai virar, né? E ela vai virar, mas ela vai e volta, né? Desde o Marx, ele já percebeu isso. O César, cientista social, professor universitário, é assim, a gente vai na onda, né? Estamos aqui hoje, o mundo pré-fascismo ou já praticando um fascismo dentro das condições do século XXI. Mas é uma onda geral, né? 68 foi uma onda também o que fez, né? Não tinha, o pessoal vai, rede social, agora, geração Z, pela rede social. Em 68 não tinha rede social, e foi um levante da juventude. Se você pegar o Brasil século XVIII, é a maior biblioteca que havia no Brasil colônia, era do governador de São Paulo, Morgado de Mateus, tinha 500 exemplares. Era uma biblioteca doméstica, né? Não tinha biblioteca no Brasil, não tinha imprensa no Brasil, não tinha xerox. E as ideias da Revolução Francesa, as ideias da independência dos Estados Unidos, o iluminismo, Voltaire, Rousseau, chegaram aqui, contrabandeados, num exemplar, e influenciaram muita gente, muito pensamento. E então tem um espírito do tempo. Eu acho que aí os alemães estão certos mesmo nos Zeitgeist. Tem que o pessoal vinha. Como é que chegava? Não tinha telégrafo, não tinha nada disso. Né? E não tinha nem livro. E a ideia chegava. Ou chegar por um livro ali escondido, alguém que falava, conversar com 5, 10. Então, tem algo que rege isso, que é bom que ninguém descubra qual é o mecanismo, senão vai virar um ditador, né? Assim, mas é episteme universal, né? Não. Oi? É episteme universal, né? Uma espécie de uma camada extra. Não sei, deve ser. Eu vi o Nicoleles outro dia, uma entrevista dele. Eu acho ele um cara bacana, assim, eu gosto dele. Não conheço pessoalmente. E ele estava falando de vibrações dos neurônios, que você entra numa sintonia, né? Deve ter alguma coisa assim, aí não, ele estuda mais isso, né? Mas é algo que você olha na história, você tem isso, né? 17, né? Tem até aquele livro do Renascimento, né? Do Renascimento, Muniz Bandeira, que você fala, aconteceu ali, mas de repente vai assim, não era fácil, cara, lá de Antuérpia, na Bélgica, e está em sintonia com o pessoal na Península Itálica. Como você viajar ali era muito tempo, e a coisa ia, circulava. É assim que vai o pensamento, né? Junto com 1917. Por que teve tem aquele O Ano Vermelho do Muniz Bandeira? Muito bacana. Esse livro eu li, estava na faculdade ou estava para prestar o vestibular? Não, acho que estava na Unicamp. Estava ali, está na mesma sintonia. Brasil, Hungria lá, fazendo também uma comuna, e na Alemanha, não sei o quê, e estava aí, e no Japão, e na China, e onde mais for, né? Tem uma vibração, né? A gente está numa vibração assim meio... Tem até um poema, não sei se vocês perceberam, que é O Anjo da História. Eu trato do suicídio do Walter Benjamin, né? Falando do Anjo da História, né? Aquele que Walter Benjamin viu em Portbou, né? Ele se matou, né? Mas aí no mesmo poema, é um poema pequeno, né? Mas não sei se aqui, você conhece poeta, tem uns que tem 10 páginas.
Mas esse é pequeno. Daí eu tento também, não, senão ia ficar por demais melancólico na coisa, né? Mas tem esse anjo da história. Ele pode travar, mas ele também ele adeja as asas e voa, né? Então, o problema é qual o momento da história. Tudo isso no início, o poeta só queria contar a história, né? E contou para você. E no fim, o historiador só queria ser poeta. Eu achei que ficou uma poeta muito boa essa. Eu acho que você. Hamilton. Eu sei o tempo já está. Infelizmente, tem mais uma pergunta ainda. Que é importante. Desfaz do sonho da conversa e traz da realidade. Quais são os novos projetos poéticos que você tem? Eu escrevi um pequeno livro sobre escola cívico-militar e eu queria publicá-lo. Eu até ofereci, assim, queria gratuitamente. Eu fiz uma prosa poética denunciando as escolas cívico-militar, como se fosse uma fala, assim. Então, esse eu escrevi o ano passado, e é um livrinho, em Word dá umas 30 páginas. E aí estudei também sobre esse mecanismo. E um outro eu quero pegar o meu doutorado e refazê-lo como um livro de filosofia. Então, eu vou me dedicar a isso, a conceitos filosóficos. É o que eu gostaria de fazer nesse próximo ano. Eu tenho uma sugestão, Sérgio. Uma sugestão para você é o seguinte: apresentar esse livro que você fez, Os Fios da História, como pós-doutorado. Mas eu já acho que não cabe mais. Você não está interessado, mas você não vai ter esforço nenhum, é só apresentar. E estou fazendo uma coisa, quem estiver vendo, eu abri uma coluna no Outras Palavras. Povo em poema. Aí eu estou pondo, às vezes quando não dá para escrever, eu mando poema daqui. Ou então eu tenho escrito contos e crônicas. E mais crônica, eu acho que eu escrevo melhor crônica, a Sil também acha. E eu escrevo melhor do que poesia. Então, eu vou me dedicar a escrever crônicas da história, ou de determinados momentos, ou de cultura popular. Teve um que eu achei que ficou muito bom, assim. Não, aí, veja, eu sou muito tímido e autocrítico comigo, mas esse eu achei que ficou muito bom. Foi A Mercadoria. Se puserem A Mercadoria, meu nome, vocês vão achar, está lá em Outras Palavras, em outros sites. Nem vou dizer sobre o que é, mas eu conto um episódio e nessa forma, e talvez eu vá nessa linha, assim. Mas antes eu tenho que terminar, eu tenho que arrumar esse livro de filosofia que eu sei que tem conceitos novos e que eu queria compartilhar de uma forma melhor para jogar, sei lá, quem quiser ler. Tem muito leitor hoje em dia, né? É um leitor que anima o escritor, mas, enfim, tá tudo bem. Vamos ver quantos forem ler. Bom, Célio, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Foi uma conversa muito agradável. Acredito que os nossos espectadores também gostaram muito. Muito obrigado. Quero aproveitar e desejar a você e ao nosso público ótimas festas e que o ano que vem a gente consiga viver em paz num país cada vez mais democrático. Esse é o meu único desejo. Democracia, democracia, democracia. Muito obrigado. Faço as suas palavras e agradeço ao Célio pelo livro, pela visão de mundo, pela visão poética, pela contribuição à cultura e pela participação no nosso programa. Grato. E eu só tenho a agradecer, obrigado. É a primeira vez, enfim, então vocês foram super generosos aí comigo. Você recebeu uma pergunta, Milton, só para você recebeu o livro impresso? Ainda não. A Cris, que fez o prefácio, né, que mora em Campinas, aqui do lado, recebeu só hoje. Correio, não. Eu mandei há 10 dias para vocês dois, mas enfim, só para saber. Então,
Então tá bom. Obrigado, gente. Aquele abraço, então, a todos e até o próximo.